Olha, ministro, assim, sinceramente, me desculpe a forma como eu vou colocar a questão. Quer dizer, o senhor está passando para o mundo uma imagem de um ministro que está mais preocupado em defender o grileiro, o madeireiro, o garimpeiro, e que não defende nem a floresta nem os índios. Essa é a imagem que está disseminada no mundo. O que o senhor pretende fazer para mudar essa imagem? E afora essas questões que o senhor levantou, principalmente em relação à Amazônia. Olha, Azedo, digamos o seguinte, uma parte dessa imagem construída vem dos maus brasileiros que vão falar mal do Brasil no exterior, porque o presidente Bolsonaro, em várias esferas, fechou a torneira das boquinhas, dos grandes estudos acadêmicos que nunca acabavam, mas tomavam um dinheirão do governo, dos seminários, das viagens, dos projetos aí de entidades que faziam aqueles vamos estar criando para estar estudando, para estar entregando, e não entregava nada e consumia um dinheirão do governo ou dinheiro de doações internacionais. O governo fechou essa boquinha e a turma grita. Por outro lado, jornalistas que estão mais para ativistas de esquerda também se somaram a esse esforço internacional de denegrir o país só para bater no Bolsonaro. Quer dizer, ao invés de olhar para o Brasil, estavam mais preocupados com a rixa política, eleitoral, ideológica, seja lá o que for. Agora, com relação ao mérito da questão, e eu acho que você tem um ponto, que é a necessidade de nós melhorarmos essa questão da imagem, comunicar melhor e tudo isso, você tem razão nesse aspecto. Veja bem o que eu vou te dizer aqui. Outros ministros de meio ambiente, tidos como exemplo, né, alguns deles até na lista da rachadinha ali da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foram aqueles que não olharam para as pessoas, foram receber prêmios no mundo inteiro e deixaram a população brasileira da Amazônia para trás. 25 milhões de brasileiros que vivem na região mais rica do país em termos de recursos naturais, com o pior índice de desenvolvimento humano. Então, quando eles viajavam para o exterior para receber prêmio, para dar palestra em francês e universidade, o brasileiro aqui da Amazônia estava se dando mal. Esse garimpeiro ou madeireiro que você se referiu são brasileiros, que se tivessem alternativa de emprego e renda, talvez estivessem realizando atividades que não fossem ilegais. Faz um paralelo entre o sujeito que vira traficante ou crime organizado nas cidades porque não tem oportunidade, porque não teve educação e tal, e transpõe isso para a floresta. O sujeito está lá, no meio da Amazônia, 25 milhões de brasileiros, sem opção de renda, sem uma melhoria de qualidade de vida, aí aparece alguém e chama o sujeito para ir trabalhar em atividades ilegais, de garimpo, de madeira, de grilagem, atividades que são crime, que precisam ser combatidas, mas que são a única alternativa para essas pessoas que foram deixadas para trás. O que nós defendemos no governo? Que essas atividades, que são feitas há 20 anos, que já estavam acontecendo na Amazônia há 20 anos, quando todos esses ex-ministros do meio ambiente foram ministros também. Eles não se preocuparam em regulamentar as coisas, em colocar uma regra ambientalmente correta, né? E quando você finge que um problema não existe, o problema só cresce. Esse problema foi se avolumando, os brasileiros lá da Amazônia continuaram tendo a terra cheia de recursos naturais, querendo minerar e ninguém deixando. Aliás, os indígenas, anteontem nós estivemos lá na terra Munduruku, lá no Pará, e são os próprios indígenas que garimpam. Não é essa história de homem branco invadindo a terra indígena, dominando o índio e não sei o quê. Essa história lá, em vários outros lugares, não é verdadeira. Pode ser verdadeira em outras terras indígenas. Mas nos Caiapós, no Munduruku, no Cinta Larga, lá em Rondônia, em vários outros lugares, são os próprios indígenas que querem garimpar e viver melhor. Você pode regulamentar essa atividade, colocar regras restritivas, porém fazer um licenciamento ambiental e permitir que o indígena melhore de vida. Agora, o que está vigente é essa mentalidade que o indígena deve viver de arco e flecha caçando e não pode, né, fazer nenhuma atividade econômica, nem de agricultura, nem de mineração. E é nisso que está levando esse problema social em toda a Amazônia.